Minter Creative Sounds Mint. Resumir em poucas palavras o percurso da convidada de hoje não é tarefa fácil. Especializada em internacionalização de empresas e políticas públicas, Ana Lehmann já trabalhou nos 5 continentes, em organizações como a OSCE e a Comissão Europeia. Está ligada ao mundo académico e à consultoria a grandes organizações internacionais, entidades governamentais e empresas. Licenciada em Gestão pela FEP, com mestrado e doutoramento em Economia pela Universidade de Reading, soma ainda um pós-doutoramento em Políticas Públicas, Internacionalização e Desenvolvimento Económico na Universidade de Strathclyde. É autora de livros em vários domínios e publicações em revistas científicas de prestígio. Foi secretária de Estado da Indústria e teve um papel fundamental na criação e direção da Invest Porto. Além de ser professora em diversas universidades de renome pelo mundo fora, já integrou conselhos de administração de empresas como a Brisa, TAP, Navigator e Futebol Clube do Porto, SAD. Um percurso que promete uma longa conversa. Bem-vinda, Ana, ao podcast da Minter Creative. Muito obrigada, é um gosto. Uma introdução muito difícil, eu já não gaguejava há muito tempo, acho que tive ali uns momentos. Com muito gosto, Beatriz. Que percurso, Ana? Eu, farta de saber que o tens. What a ride! Mas estou muito contente que estejas aqui connosco e vai ser um upgrade deste podcast imenso. Porque de facto tens um percurso cheio de coisas para contar, mas muitas não podes, muitas podes, mas o que é importante aqui hoje é que as pessoas entendam, em alguns dos caminhos que tu percorreste, que são vários, que há trajetos que também podem ser de outras pessoas e sonhos que temos e que podemos concretizar ao embarcar por algumas carreiras, que eles são possíveis e estão ao alcance de muitas pessoas, mesmo em mercados mais pequenos como este. Os sonhos podem ser grandes, certo? É verdade, é verdade. E acho que nunca é tarde para mudar, ou seja, eu acho que é importantíssimo experimentar. Eu, no meu caso, não sou grande exemplo de mudança, ou seja, tenho tido alguma estabilidade em algumas opções que fiz, mesmo às vezes que não sejam, hoje em dia, as mais racionais, deixo-me estar em algumas coisas, portanto, não sou aquele tipo de pessoa que está sempre a correr a mudar. Referes-te à parte académica, sim, que é uma constante? Eu há 30 anos, de facto, se olharmos para o meu percurso profissional, que é bastante multifacetado e em simultâneo multifacetado, essa componente académica, que não foi exatamente a minha primeira experiência profissional, mas quase, lá continua e eu às vezes saio e entro por uma questão de não conseguir acumular certas funções ou não dever, mas volto e é algo que há 3 décadas e não deixo, por mais tentações que haja às vezes de mudar, é algo que eu gosto muito. Que gostas muito? Ou é a estabilidade que te dá alguma estabilidade? Ou seja, precisas dela? Pode ser isso, mas não é consciente. Não é consciente que seja essa procura de estabilidade. Mas há algo que eu gosto, que é de contactar com as novas gerações. E sentir que, de alguma forma, com o meu grão de areia, não é? Eu posso, de alguma forma, inspirar alguns jovens, não é? E mesmo que sejam... Eu gosto muito de interagir com executivos e com formação de executivos, por exemplo, com pessoas já com mais experiência. É muito gratificante e até, pronto... Gosto imenso dessa experiência, mas gosto imenso também de miúdos mais jovens e abrir-lhes os horizontes. E depois eu sou muito chata, porque eu chego às vezes a uma aula e não começo para lá a despejar e digo, não, isto aqui não é um monólogo, e tento de alguma forma também puxar por um conjunto de valores, de princípios, coisas tão prosaicas e simples que não são tão prosaicas, são importantes, como a própria pontualidade, ou saber estar num espaço. Eu digo que vocês, desculpem lá, vocês podem achar que eu sou uma chata, mas eu não estou aqui para despejar matéria, eu quero que vocês saiam daqui como seres humanos integrais. Não é só o que vocês sabem, mas a forma como a vossa postura, por exemplo. Às vezes vejo lá alguém a comportar-se de uma forma que eu acho menos adequada, ou ao telemóvel, ok? Isso em geral não acontece muito. Nunca tive problema de disciplina, ou de ter que pôr ninguém fora. Eu digo, olha, desculpe lá, você se estivesse numa entrevista de emprego num CEO de uma grande empresa faria o que está a fazer à minha frente, pois não me deve nada menos de respeito que isso. Eu disse, eu também sou administradora de empresas e podia estar à minha frente noutra qualidade. Não achas que é essa bagagem que tens, que trazes, não é? Porque estás em diferentes ambientes, com diferentes e em posições elevadas e, portanto, há ambientes que tu conheces e consegues transmitir aos teus alunos, ou achas que tu já tens uma certa autoridade só por isso, não é? Que eles te veem com outro respeito? Eu acho que é um misto das duas. É assim, eu acho que as experiências que levamos de outros contextos
enfim, seja em qualquer dos dois sentidos. Para o mundo empresarial também há muita atualização, que eu tenho muita curiosidade, muito rigor, que vem do mundo académico, que eu acho que é também uma mais-valia. Portanto, isto não é só... E perceber o que aí vem, não é? O que é que a nova geração vai trazer. Eu acho que consigo criar ali pontos e, de uma certa forma, bastante até fluida, em que estes contextos beneficiam de um lado e outro. Ou seja, eu acho que mais do que estatuto, experiência, idade, eu acho que as pessoas, isso é como tudo na vida, não é só na vida profissional, é também na vida familiar e pessoal. Nós temos que liderar pelo exemplo. E esse tipo de forma de estar. E como eu acho que é muito importante como nós definimos logo as bases no início. Quando estamos num novo papel, seja à frente de qualquer audiência, seja numa empresa, seja numa universidade, seja em qualquer organização ou em qualquer família, ou num grupo de amigos social, diferente, um ambiente social... A forma como te apresentas. Não há duas oportunidades para causar uma boa impressão, não é? E, portanto, se nós temos uma atitude que não é coerente e que depois tentamos vir atrás e tratar de forma diferente, a questão acaba por ser um logro, acho eu. Temos que ser coerentes. Quando tu eras mais nova, já imaginavas que esta seria a vida que ias ter profissionalmente? Não fazia a mínima ideia, não, de todo. Eu queria ser Indiana Jones, eu queria ser arqueóloga primeiro. Eu não estou a dizer Eras isto. uma criança muito livre? Ou eras uma criança... Livre, felicíssima. Sim. Sinto que ainda sou essa criança, em grande parte. Ou seja, não morreu nada dessa miúda chirpy, desculpa o anglicismo, mas aquele estilo completamente positivo, sempre muito alegre. E mesmo em frente a um conjunto de adversidades, seja em qualquer fase da vida, que a vida traz sempre, mas esse entusiasmo, essa curiosidade continua vivíssima mais do que nunca. E espero que continue. Mas não imaginava. Então, eu talvez influenciada pelos filmes, não é? Da nossa infância e adolescência, gostava muito de ser explorador, porque eu adoro viajar e explorar, sobretudo no sentido exploratório, no sentido de descobrir coisas. E essa descoberta acompanha-me, é transversal a todas as dimensões do meu percurso. Essa vontade de descobrir coisas e de descobrir sempre algo mais. E, portanto, eu na altura era arqueóloga. Depois, o que é que eu... Admiravas alguém? O Indiana Jones, o Harrison, era o Indiana Jones, o Sir David Attenborough também. Portanto, o David Attenborough ainda é o meu ídolo. Depois quis ser astronauta e por isso fui para a saúde. Eu não comecei por estudar na economia nem gestão. Ciências? Sim. Ciências, fui para ciências. Depois, aquela opção que se faz no 9º ano. Sim. E depois, no 10º ano, à 3ª semana, virei para a minha mãe e disse: mãe, bem, vou mudar para a economia. Porquê? Porque, tal como outros miúdos, nós não estamos totalmente informados das nossas opções. Sim. E eu gostava de tudo. E gostava de tudo, desde matemática a letras, adorava escrever, adorava línguas, gostava de tudo. E então, como é que me havia de definir? Eu não tinha nada, uma ideia concreta. O que é que eu vou escolher? Pronto. E achei que ciências era o melhor. Depois achei que não, porque a medicina não tinha, para mim, um mínimo atrativo, não tinha vocação. Pronto. Astronomia, depois comecei a repensar. Bem, e lá foi. Disse, olha, economia no 12º ano tem História, Geografia e Matemática. Adoro matemática, História, Geografia, está fantástico. lá tudo. Está lá tudo. E depois acabei por ir para uma área que eu achei que era mais eclética. E eu disse, bem, eu gosto de tudo. Portanto, o que é que eu preciso de aulas, o que é que eu consigo aprender por mim? Porque eu não queria abdicar de nada. Então, eu gostava, por exemplo, fui fazer um curso de desenho ad hoc, línguas aprendo por fora, História vou-me cultivando. Vamos para esta coisa de... Eu andava em Economia e Gestão, a gestão era como curso de Economia disfarçado. Naquela altura era o início. Sim. Com umas coisas assim mais fora da caixa, uns mercados financeiros, umas coisas que agora se falam muito, futuros e opções, na altura há 30 e tal anos. E eu disse, é mesmo isto. Tenho ciências sociais, tenho economia, tenho matemática, tenho estatística, tenho coisas tão diferentes. É isto mesmo, é tal e qual o que eu sou. All over the place. Mas era cedo de aprender ou já era com uma visão de eu quero ter aquela profissão ou quero ter várias hipóteses? Tudo, no meu caso, aconteceu tudo organicamente, tudo de forma espontânea. Olha, acabei o primeiro curso, não tinha previsto ser académica, se bem que quando era muito pequenina eu dizia que queria ser intelectual. Quer ser? Vai com 4 anos. Enfim, na minha inocência. E depois, acabei e depois disse, bem, o que é que eu vou fazer e tal? Eu sabia que queria algo internacional. Eu, no 3º ano, tive uma professora muito inspiradora, a Elisa Ferreira, que é conhecida de todos, a nossa ex-comissária europeia, continua a ser uma grande referência para mim.
E então ela veio lá dar-nos aulas de economia internacional, com aquela dinâmica dela, absolutamente inspiradora, e veio-nos falar de alguns autores nesta área de investimento direto estrangeiro, que isto era uma inovação naquela altura, início dos anos 90, e eu achei, é mesmo isto. E foi no terceiro ano que eu achei, eu gosto de gestão, economia internacional, acho que vou enverdar por isto. Depois cheguei ao quinto ano, fui trabalhar e tal, porque eu sou muito autónoma. Eu disse, não, acabei o primeiro curso, não quero nada mais da minha família, vou ser totalmente autónoma, independente, sou muito independente. Não há economias falsas. E eu disse, bem, então andei-me a informar, aproveitei com a desculpa de ir ver onde é que vou fazer uma especialização qualquer, um mestrado, então aproveitei e à boleia disso fui visitar uma data de sítios em vários continentes, claro, um bocado com a desculpa de ir, claro. Mas era em parte, vou conhecer Harvard, o MIT, não sei o quê. Depois na minha área de investimento direto estrangeiro, o melhor departamento foi onde me doutorei e acabei por ir lá parar, só para fazer um mestrado compacto. E fiquei lá mais 3 anos e tal e vim de lá com o doutoramento. Ou seja, foi tudo completamente orgânico. E pronto, as coisas foram sucedendo. Eu acho que, tal como um dos meus filósofos preferidos, que é o Heráclito de Éfeso, o filósofo grego que diz que num rio não é, a mesma água não passa 2 vezes. Sim. O devir, não é? Também, às vezes, as oportunidades, eu de uma forma muito pouco calculada, porque é uma coisa que não os foste deixando passar. Eu digo de todo o coração, eu sou uma pessoa muito pouco ambiciosa e talvez por isso ainda esteja aqui e nunca mudei de faculdade, talvez por isso, mas por outro lado também porque, enfim, há um conjunto de coisas que me fazem feliz, mas em todo caso, não era de me deixar andar, não. Coisas que eu acho que vejo e vale a pena e o que eu acho, uma mensagem que eu partilho como algo que seja importante para mim, eu acho que é importante agarrar as oportunidades. Mas eu sou um bocadinho, se me permites outro anglicismo, effortless nisso, ou seja, eu não sou aquele tipo de pessoa que está ali a planear, a calcular. Os prós e os contras. Eu sou muito espontânea, realmente. Não quer dizer, obviamente, que planeio coisas, preparo-me isso. Por exemplo, há coisas muito estruturadas que eu faço, por exemplo, fazer lá o doutoramento, se bem que eu passei metade do tempo a viajar. Mas quando trabalhava, ou seja, eu não sigo ali uma coisa assim muito laid back, muito... estou atenta, mas acabou por ser tudo espontâneo e realmente as coisas foram-se apresentando e olha, mal ou bem estamos aqui. A vida foi acontecendo e tu Exato. foste criando a tua família, as coisas Sim. foram-se construindo. Nunca houve nenhum obstáculo a outros voos? Nunca sentiste que isso ia acontecendo? Agora até gostava de ir para ali, até gostava de fazer isto, mas não é a fase, porque... Pronto. Todos fazemos escolhas. Todos fazemos cedências, sim. Escolhas e as escolhas não são todas compatíveis. Eu, no meu caso, estou muito feliz por ter uma família e acho que eu sei que, havendo uma opção, eu sei por onde vou. E eu sei o que é que me estrutura e eu sei o que é que realmente importa. Okay. E aí vou pela família, ou seja, eu lembro uma vez que tinha uma reunião com o presidente da Galiza, que na altura era o Alberto Núñez Feijóo, que agora é o líder do PP em Espanha. Na altura era o meu congénere, quando eu estava como vice-presidente da CCDR, eu tinha essa atribuição. Tinha lá uma coisa super importante, super gira. Um miúdo de 8 meses cai-me e eu viro-me para o chefe de gabinete, desculpa, vou já para o Hospital São João, peço imensa desculpa e pronto. Nessas coisas uma pessoa sente um apelo interno, sabe quais são as prioridades. Agora, claro que há escolhas, sem dúvida, a família tem um lugar muito próprio e obriga-nos a fazer escolhas. Mas tens suporte? Sim, para ter uma vida assim tão preenchida como a tua? Sim, temos que encontrar estratégias que nos permitem compatibilizar e portanto, cede-se de um lado, cede-se do outro. Obviamente, eu teria uma carreira diferente, possivelmente. Por exemplo, eu hoje em dia, eu não aceito funções executivas, por exemplo. Hoje em dia, até certo momento, de certeza que não vou aceitar. Porque sabes o que isso implica. E eu, claro, e já tive. E gosto, mas também gosto da fase em que estou, com mais... Tenho uma vida mais flexível, não quer dizer que seja mais fácil, porque são várias vidas acumuladas e acaba às vezes por ser mais exigente, mas consigo não perder aquela peça de teatro ou aquele jogo de futebol em que o miúdo está lá de guarda-redes e, portanto, se me perguntas, como é que consegues esse equilíbrio? Não é que consiga, mas tentamos. Às vezes melhor, outras vezes pior. Tentamos. Sim. Uma coisa que a maturidade traz e que felizmente evolui é não estou sempre a penalizar por isso. Ou seja, vamos encontrando de desequilíbrio em desequilíbrio, vamos encontrando com geometria variável de momento para momento, patamares de compromisso e sentimos às vezes
quando há que corrigir o rumo, e tantas vezes há que corrigir o rumo, não é? E, portanto, eu tento, há uma coisa que me ajuda, que não sei se de longo prazo me vai ajudar muito, mas que me ajuda, que eu durmo poucas horas. Dormes? O que é poucas horas? Nem quero dizer, não, isso vai, vão pensar que eu estou a brincar. Não, mas é uma espécie do que o professor Marcelo diz. Muito poucas horas, mas às vezes, agora já não, tenho uma promessa a mim própria que isso vai ter que mudar e tento mudar, mas depois aparece lá. Mas pronto, lá vamos sempre navegando e fazendo da melhor forma. Mas eu não tenho qualquer tipo de arrependimento em relação a qualquer tipo de escolhas, muito menos as escolhas pessoais. Mas sei que a vida teria sido diferente noutra área, claro. Da mesma forma que teria sido diferente ao contrário, para pior. Sim. Ou seja, vamos navegando e vivendo. Eu sou muito espontânea. De todas as tuas escolhas, recolhes aprendizagens? Ou achas que há uma que, Sim. Por exemplo, era escusado, não aprendi nada? Existe isso? Por acaso não. No meu caso, sendo sincera, eu acho que aprendi em todas. Também é assim, a aprendizagem não nos é servida de bandeja. A aprendizagem é o que nós quisermos que ela seja. Ou seja, a forma como eu vejo... Eu sou uma pessoa que me responsabilizo muito pelas coisas. Ou seja, nunca ponho a culpa... O ónus noutro. O ónus no sistema, ou noutro. Já tive experiências difíceis. Há uma outra que penso, mas que não queria identificar, porque são, enfim, entidades conhecidas. Sim. Pronto. Mas, por exemplo, mesmo a pior experiência que eu tive a nível profissional, foi das que eu mais aprendi e que mais me sinto agradecida por ter tido, porque também uma coisa que é muito positiva à medida que amadurecemos é que começamos a saber o que não queremos. Sim. E eu gostei muito de determinadas dimensões e eu já tive várias situações dessas, não foi só uma. Não gostei nada de outras, mas retirei importantíssimas aprendizagens, tanto a nível profissional como pessoal, e corrigi muita coisa, tanto que eu fazia mal, como que não deixar que outros me fariam no futuro. Sim, essas estratégias, sim. Sim, há coisas... Eu acho que aprendemos sempre e acho que é muito importante estarmos abertos a isso. Eu acho que às vezes aprendemos mais com o que é menos bom do que com o que é maravilhoso, não é? Quando olhas para os teus alunos, ou até mesmo para os teus filhos mais novos, imaginas que eles podem ter percursos parecidos com o teu, ou que isso já não é possível? Não sei. Eu vejo a nova geração, eu acho que e a nossa geração é mais resiliente, muito embora eu acho que agora estou a ficar mais rebelde do que era. Talvez porque... É o filtro que se perde. Eu rebelde sempre fui um bocado, e muito corajosa e disponível para experimentar, isso sim. Mas o que se vê é que a nossa geração acho que tinha mais espírito de encaixe, de sacrifício, percebia melhor, por mais espontâneos que fôssemos, percebemos melhor que há coisas que são possíveis e que o esforço vale a pena. E eu tento, por exemplo, no âmbito dos meus filhos, que tenho mais controle, tento o possível, não quero ter muito mais, mas noto que, em termos de valores como o esforço, é algo que eu tento incutir-lhes. Ou seja, eu nunca diria a um filho meu, faz isto, faz aquilo, tens que seguir a mesma área que eu. Pelo contrário, não. Escolhe o que quiseres, apenas quero que te esforces e que tentes ser muito bom no que fazes. E aí já fico feliz, se for artista, se for músico. Os meus filhos não têm jeito nenhum para as artes, nem... Ou se quer ser desportista, tenho um que quer ser futebolista profissional, bem, enfim. Bom, eu apoio e eles que descubram mais Desde tarde. que seja um futebolista culto, não é? Não, o que eu digo é, depois veio outro e diz, bem, pois, claro, mas e tal. E aparece-me lá com aqueles mega empreendedores, são tudo dropouts, Steve Jobs, dropout e tal. Sim, Eles mais dropout. E eu depois digo-lhe outros que não são exatamente dropouts. Eu digo, pois, filho, mas pronto, mas olha, não é negociável. Tens que te esforçar, escolhe o que quiseres, faz o que quiseres, mas tens que ser bom. E eu quero que tenhas ferramentas e depois, olha, se quiseres abandonar e fazer outra coisa, faz. Mas enquanto tu viveres comigo, vais-te esforçar porque tens uma profissão e és estudar. Ou estudas ou trabalhas. Eu nisso sou um bocado dura. Eu e o meu marido, nós somos bastante disciplinadores desse ponto de vista. Ou seja, eu não me importo que não tire as melhores notas, mas eu gosto de ver que tem brio e que se esforça, porque acho que vai ser útil na vida. Porque o que eu não conseguia conviver com uma realidade tão perto de mim era... Com o desleixo. Com o desleixo, com a indiferença.
E eu vejo isso às vezes nos miúdos. Há de tudo, não é? Sim. Estão ali com ar blasé. Sim. Isso é algo que eu tenho difícil. Sou muito, Sim, e é mais difícil para eles ter paixões e ter vê-se mais isso, não é? Essa falta de entender uma coisa que realmente os entusiasma e que os faz ir mais além, deeper, não é? Porque o que fica pela rama... São outros tempos, o espaço de atenção é mais curto, Sim, não é? sim. Mas nas aulas, há alguma coisa que tu gostes mais de lecionar que outras? Ou para ti? A minha área central. Tem uma coisa muito engraçada que eu há 30 anos que leciono sobre tarifas. Agora o Trump está na moda, tem imensa graça, porque em comércio internacional, não é obrigatório, é uma disciplina obrigatória, em comércio internacional, se me perguntares se é o que eu mais gosto, não. Divirto-me imenso a dar exemplos quando está o Trump no poder, não me divirto noutras coisas. Mas, por exemplo, é uma área que é um bocadinho mais cansativa porque não tem tanta diversidade, é muito standard. O programa que se dá aqui é igual a que se dá em toda a parte do mundo. Por exemplo, eu gosto imenso de lecionar áreas ligadas à internacionalização de empresas relacionadas com inovação aberta, agora este tema do digital, ligado à sustentabilidade, ou seja, está tudo muito ligado. E, portanto, esse tipo de... E quanto mais avançado, mais gosto, porque consigo ter discussões já mais qualificadas e desafia-me mais. Ou seja, eu acho que eu aprendo muito mais com os estudantes do que eles comigo. Ou seja, só que eles não sabem. Não sabem, eu acho que sim. Mas mesmo com os mais jovens, há muita coisa que é totalmente diferente. Mas o que eu gosto é mais... a minha área é o que eu digo, eu sou hardcore international business. E, portanto, essa parte de tudo que tem esta vertente internacional, que agora abraça mais temas como geopolítica, adoro. E quando mete inovação, porque está sempre a mudar, eu tenho sempre que me atualizar. Eu não consigo chegar com os slides de um ano ao outro. Ou seja, claro que há ali sempre uma matriz, e eu acredito muito nas hard skills, porque já agora é aquele debate que é muito válido hoje em dia, hard skill versus soft skill. Eu não acho que é versus. Eu acho que é and. Porque é assim, sim. Exatamente. Agora há muita gente que, para ser mais cool e tal, diz: isto agora só importam as soft skills. Quando foi a crise subprime, eu tenho imensos amigos que têm montes de soft skills, mas quem é que realmente deu a volta por cima foram as pessoas que tinham as hard skills. Agora, onde é que estão os miúdos que podem escolher tudo? O que é que eles estudam? Os primeiros, mesmo seja para entrar para a finança internacional, seja para entrar para tudo, para a academia, para as empresas, são os físicos, os matemáticos, os engenheiros. Eu não estou a dizer que são melhores ou piores. Para mim, um ótimo filósofo é fantástico, mas agora tem que ser muito bom. Sim. Agora, ou uma pessoa que domina línguas, tudo é válido. Um bom ator, um bom pintor, fantástico. Desde que seja bom, posso muito bem. Agora, realmente, o tema das hard skills não perdeu relevância, a meu ver. Não. Até se está a criar uma vala maior, às vezes, entre competências mais banais do ponto de vista técnico. Mas, lá está, uma pessoa se tiver hard skills impecáveis, mas depois for completamente incapaz de saber estar, ou não fazer esforço, ou seja, claro que tem que ter soft skills, mas esse mix é absolutamente fundamental. E se calhar em fases diferentes da aprendizagem, porque as hard skills talvez seja uma base mais sólida, é um exercitar do cérebro, é uma coisa que se faz, se calhar numa fase mais embrionária, e depois as soft skills um bocadinho mais tarde. Pois é difícil explicar isso ao miúdo. Ele pergunta-me: mãe, mas porquê é que eu tenho que saber estas orações? E veio-me perguntar, e eu, isso no meu tempo não se chamava nada disso. Exato. Eu percebo o que é que ele me está a perguntar, mas não sei o jargão. Certo. Como é que aquilo se chama. E eles pensam, nem ela sabe. Para que é que eu preciso disto? E eu digo... filho, precisas, e digo, e assim, eu acredito que saber escrever bem é muito importante. Em qualquer profissão, não é? E é isso que eles ainda não viram. Ou coisas muito abstratas que às vezes lhes parecem de física ou de matemática, eles gostam imenso, os meus são muito matemáticos. Mas, por exemplo, as pessoas às vezes que não veem, para mim, se eu fosse governante dessa área, para mim matemática era obrigatória até o 12º ano. Para todos. É porque não é a capacidade e o cálculo computacional, não são... Agora, é preciso, nós temos que nos adaptar. Eu, na minha vertente académica, mesmo, é muito difícil, porque nós temos que nos adaptar a um tempo totalmente novo. Nós não podemos ensinar as coisas da mesma forma. Nós temos que perceber e criar estratégias para sermos relevantes e, sobretudo, para ter aquele bocadinho de atenção que os miúdos querem ter. E é um desafio enorme. Acredito.
Mas para além dessa parte académica, que é uma constante na tua vida, tiveste outras fases igualmente relevantes e temporárias. Pronto, passaste pela política, por exemplo. Como é que isso acontece na tua vida, Ana? Essa passagem? Vai acontecendo. Eu, por exemplo, hoje em dia estou muito comprometida com o mundo empresarial e já há muito tempo, e também fiz as minhas experiências de empreendedorismo. O tema da política é um tema muito peculiar, porque eu sou militante da independência. Ou seja, eu quando me ligaram, eu já tinha tido experiências, mas era mais, por exemplo, quando estive na presidência da CCDR, mas era diferente. E já tinha tido outras experiências, por exemplo, a nível de quando ajudei o atual Presidente da Câmara a criar Invest Porto, etc. Eu, políticas públicas, já tinha muita experiência. Policy, não é? Mas politics é outra coisa. Sim. Ou seja, a parte... Ou seja, eu não sou de nenhum partido, isso é conhecido. Quando me ligaram, eu dei uma gargalhada. Eu disse, a pessoa que me ligou, que eu não vou identificar, nem nunca identifiquei. E não vai ser aqui neste podcast, que saibas, Beatriz. Deve estar a brincar comigo. Bem, pelo deve já se imagina que não são certas pessoas, mas pronto. Sim. Está a brincar comigo. Eu nem sou de partido nenhum. Nós sabemos. Ou seja, mas foi uma experiência que eu gostei imenso. Entreguei-me, como me entrego a todas as experiências. Mas porque sentiste que correu foi muito um convite bem. pelo mérito, ou seja, porque tu não eras de nenhum partido. Não, mas o que eu ia fazer era coordenar o programa de Indústria 4.0 e o tema das startups. Portanto, tinha muito a ver com a inovação empresarial, com a digitalização da indústria, claro. E identificava-me, pronto, com a equipa, o ministro, ou seja, eu sabia que as tarefas que eu ia fazer, as minhas responsabilidades eram em áreas super interessantes e não eram áreas doutrinárias, que a pessoa diga... E eu sou muito independente e assim fui até ao fim e agi como tal. Correu muito bem. E quando tive uma oportunidade para sair, achei que era o momento. Eu acho que saber sair é uma grande... Isso é que é uma grande skill. Isso é que é, e é difícil às vezes, e correu-me bem. Gostei imenso, tirei imensas lições. Também houve momentos muito difíceis a vários níveis, mas eu não tive uma vida muito difícil. O que eu fazia era super interessante, gostava imenso dos Na tua zona de stakeholders. Conforto, era a tua área, sim. Gostava imenso e aprendi muito. Era muito exigente do ponto de vista de estamina, do ponto de vista físico. Nós chegámos a fazer, as pessoas não têm noção, tipo 1300 km num carro num dia. 6 discursos. Aconteceu-me uma vez... ir e vir 2 vezes num dia ao Porto, só para fazer um discurso de 20 minutos e sair logo a correr. Ou seja, a maior exigência às vezes até é do ponto de vista físico. E o dormir pouco deu-me imenso jeito. Não, mas lá está, foi um desafio totalmente diferente e eu gostei imenso. E pude aplicar, certo? É muito engraçado, porque eu aplico sempre alguma coisa, eu trago sempre alguma coisa comigo e levo sempre alguma coisa comigo. No mundo empresarial eu adoro. Então, temas desafiantes, por exemplo, vais achar piada ao que eu vou dizer. Mas, por exemplo, eu adoro, se me propõe um desafio de ajudar a dar a volta a uma empresa que está quebrada ou em muito difíceis circunstâncias, para mim é um desafio muito mais atrativo do que uma empresa em velocidade de cruzeiro. E eu tenho trabalhado em várias e são boas experiências por motivos muito diferentes. Mas, por exemplo, imaginemos, TAP, Futebol Clube do Porto, SAD, podes imaginar que não são propriamente fácil, tarefas, um passeio no parque, não é? Sim. Com os desafios que isso conleva, mas depois, quando nós estamos a conseguir dar o nosso pequeno contributo, a equipa, sempre trabalhando em equipa e grandes equipas muito variadas, e que isso também é uma coisa fantástica, que eu adoro trabalhar em equipa, mas também às vezes gosto de estar sozinha, sou assim um bocadinho às vezes dicotómica, aparentemente dicotómica, mas acho que todos nós precisamos dos nossos momentos. Mas, de facto, e às vezes é um bálsamo estar num sítio pacífico e bem estruturado, é um bálsamo. Agora, não há nada melhor do que sentirmos que, de alguma forma, havia aquela coisa em que ninguém acreditava, tipo, a dar lucro, que não é, obviamente, mérito meu, é mérito muito maior de todas as pessoas, a equipa de 7.000 e tal pessoas que está lá, pessoas executivas que estão lá no dia-a-dia, mas que... eu sinto que também tenho algo a dizer e contribuo no meu, enfim, na minha função. Tu vais à procura dessas oportunidades, Ana, ou achas que elas te vão surgindo
E porquê que achas que vão surgindo? É assim, na verdade... Achas que não há assim tanta gente capaz de o fazer em Portugal? Há muita gente capaz. Então porquê que achas que vão Há muita gente acontecendo capaz. contigo? Não, o que eu acho é, na verdade, não há nenhuma destas situações que eu tenha procurado ativamente. É mais difícil que a primeira situação apareça. Ou seja, eu depois, por exemplo, já antes me tinha acontecido, mas eu sou uma pessoa, nisso eu penso no longo prazo, eu sou muito cuidadosa e não tenho nenhum pudor em dizê-lo, com a curadoria da minha própria vida. Ou seja, hoje em dia eu fazia imensos erros, tipo mas eram coisas sem consequência para a minha reputação, eram coisas que eu sabia que não iam ser complicadas, tipo, não sabia dizer não tantas vezes como devia. Hoje em dia já sei muito mais. Às vezes tinha pena das coisas, dizia-me, vinham mais uns miúdos, pediram-me para fazer moderadora num debate, vou, coitadinhos, vou ajudá-los. Ou aparecia alguém lá de uma associação empresarial, venha aqui. Mas isso depois começa a custar tempo. E abre precedentes, não é? Depois os convites... Exatamente, e às vezes as pessoas levam a mão e depois eu penso assim, mas é aquela noite, os meus miúdos, ou alguma coisa, ou fazer outra. E assim, tem custo de oportunidade e eu aí, hoje em dia, melhorei. Mas o que eu te estava a dizer era nesse sentido de essas oportunidades, eu não fui atrás delas, houve várias que me apareceram que eu recusei, porque não me identificava, porque uma coisa que eu tenho, eu sou, se calhar até demais, eu sou uma pessoa muito entrincheirada nos meus princípios e valores. E há coisas que eu acho, posso dar um ou outro exemplo, porque não é nada delicado e não identifico. Lembro-me, por exemplo, quando saí do governo, que apareceram imensas oportunidades que eu via que tinham a ver com os meus conhecimentos e podia-se ter a ver com... Com o teu network, sim. Sim, com a minha rede, ou com... Por exemplo, apareceu-me lá uma para advisor, ou administrador de uma empresa de cannabis. E eu não tenho nada contra, absolutamente. Acho que é super importante a investigação e a parte médica e tudo, e mais alguma coisa. Ou seja, nada contra, mas eu sei que se for administrador de uma entidade dessas, por exemplo, vou aos Estados Unidos, fico logo ali num quartinho especial. Sim. Ou, por exemplo, mas não era o meu branding, e tu sabes mais disso que eu, não era o meu branding pessoal, ou seja, eu adoro experimentar setores. Por exemplo, eu agora estou na área do papel, da aviação, da logística, da infraestrutura do desporto e da academia. E faço muita coisa no âmbito da competitividade e dessas coisas. E eu adoro experimentar setores novos e um bocadinho fora da caixa. Mas há limites. Acho que temos, e isso é algo que eu também, minha experiência pessoal que eu posso deixar, eu acho que é muito importante nós termos paciência. Ou seja, na altura se calhar tinha sido, e eu sou um desastre a fazer escolhas do ponto de vista da rentabilidade, um desastre. Mas não me arrependo, teria sido mais rentável, isso, mas eu disse, e veio um prestigiado headhunter internacional ter comigo, Ana, mas não sei o quê, e eu disse-lhe, olha, eu não andei a estudar até aos 30 anos e ia estabelecendo, porque a minha carreira internacional a esse nível é muito mais relevante que a nacional, eu não me andei a estabelecer e a aprender tanto e com profundidade, com rigor, para andar aí a fazer telefonemas. Uma vez eu ouvi um investidor internacional que se sentiu maltratado. Não quando eu estava lá, até foi mais recentemente, há uns anos, foi por uma certa entidade. E eu disse, realmente, fiquei sensibilizada com aquilo. Achei que não há direito em Portugal tratar mal investidores desta envergadura e desta qualidade. E depois uma pessoa vai percebendo que depois há ali uma série de outras situações, que há ali no bafão que não convém que certos concorrentes apareçam. Mas assim, mas eu nisso sou muito isento. E eu telefonei para uma série de pessoas, não para pedir nada de especial, porque eu nunca faço isso, eu nessas coisas sou muito cuidadosa, muito isenta. Mas disse, eu gostava de falar com esta pessoa, porque eu disse, realmente há um projeto muito interessante nesta área, de certeza que iam gostar de se conhecer, apenas para fazer pontos, não pedi nada a ninguém, nunca intercedo a esse nível, porque sinceramente não é nada o meu estilo. E assim foi, e fiz, queriam-me pagar, e eu disse, desculpa, você está a brincar comigo? Por eu ter feito apenas um telefonema para o pôr em contacto com pessoas que têm interesses comuns, uma pessoa em causa que era meu amigo, quer dizer, não faço isso. Mas há pessoas, sobretudo, que passaram pela política e pronto, eu não estou a ser negativa com isto, é outra forma de estar, digamos assim. Estou a falar de diversidade. Eu não podia estar mais nos antípodas disso. É bom ter rede, e acho que é muito importante, e sinto-me agradecida pela rede que construí em várias vidas muito distintas, mas...
se É preciso saber comportar-se em rede. só rentabilizar a rede de uma forma oportunística, aquela visão do facilitador, Sim. isso não tem nada a ver com o que eu quero para a minha vida. E perdi imensas oportunidades, algumas interessantes e algumas muito bem remuneradas, e preferi continuar sem isso. Mas o que é facto é que eu sinto que essas escolhas, por exemplo, como estive na área da indústria, eu não aceitei nenhum cargo ou função nessa área. Normalmente são 3 anos, que é o que diz, digamos, as boas práticas. Eu esperei 5. E acho que fiz muito bem, porque também perpassa esse cuidado. Acho que para quem está do outro lado, e já me disseram isso, avalia, e eles fazem, para certas funções, fazem um due diligence, como se costuma dizer. Pessoa. Avaliam, exatamente. E há uma coisa que eu gostei imenso, que foi, Ana, nós sabemos que você, pronto, é sólida na sua área e pode-nos trazer ali uma certa isenção, uma capacidade crítica, é muito independente, porque isso é muito importante para o que eu faço de administração não executiva, é muito importante que tenhamos muita isenção, muita independência e que sejamos corajosos, porque se há alguma coisa que é preciso proteger a empresa, nós temos que ir às vezes contra pessoas que estão acima de nós. Sim. Não é contra, ou seja, eu felizmente nunca tive nenhuma situação que eu sentisse, como é que eu ia dizer, um enorme desconforto que eu não pude. Já senti desconforto, mas senti que podia resolvê-lo. E tinhas liberdade para o fazer. Sim, e foi bem recebido, embora às vezes... Mas foi bem recebido porque eu, lá está, não intervenho a não ser que tenha razão para o fazer e sou ponderada nisso. Mas a verdade é que... Mas também, se não sei, questiono, mas de uma forma que eu acho que também temos que... De uma forma de trabalho em equipa, não é? Eu também não acho piada nenhuma aquelas pessoas que vão lá só para se evidenciar e ser do contra. Não, nada disso. Mas com razões fundadas, com aquela coisa do interesse fiduciário, eu em cada momento eu tento perceber a quem é que eu represento. Uma coisa é eu estar-me a representar a mim própria, outra coisa é estar a representar o país, outra coisa é estar a representar uma empresa, seja pequena, seja grande. E de acordo com essa situação, eu tenho que perceber, ou qualquer pessoa tem que perceber. E, portanto, eu acho que essas oportunidades, às vezes, só para fechar esse círculo, no meu caso, eu acho que vieram ter comigo também por essa curadoria e paciência. Eu às vezes sou muito espontânea. Eu digo que já aconteceu dizer que sim no próprio, passado um segundo, me fazer a pergunta na entrevista. Então, mas não quer pensar? Não. E disse, porquê? Identifico-me com isto e com aquilo, para mim e tal, está muito bem, vamos a isto. Já me aconteceu ter que refletir. Já me aconteceu não querer nada uma coisa e depois mudar de ideia. Por acaso nunca me aconteceu ter dito que não e me ter arrependido, porque eu a partir do momento aí em que é não e acabou, bola para a frente e a vida segue. Mas não achas que é uma liberdade conquistada, ou seja, porque já és tão livre para as tuas escolhas e não dependes de certas variáveis? Sim. Já foi, provavelmente sim, nada no início. Cai do céu, nada cai do céu. Isto é um processo. Eu desde miúda, pronto, eu quando era antes da universidade estudava pouco. Mas estava lá e eu via tudo. Ouvia, estava a falar ao mesmo tempo, era sempre a queixar-se dos professores que eu passava a vida a falar, tal e qual como o meu filho mais velho. Eu digo, então, mas repare, ele é igual a mim. E olha, mas pronto, porque ser curioso, ser entusiasta, eu sou muito entusiasta. Extrovertido. Agora, é assim... Também traz muita insatisfação com as expectativas, etc. Sim, mas às vezes, pronto, depende do contexto. Agora, de facto, o que eu sinto é que não é conquistada. Eu chego a alturas que eu sempre, sim, esforcei-me bastante, trabalhei muito, sou incapaz de deixar uma coisa a meio, mesmo que eu às vezes não goste muito do que estou a fazer, porque todos nós, como dizia o Mintzberg, e por exemplo na área da gestão 90% são tarefas que não têm interesse nenhum, não é? Hoje em dia eu não digo nada disso, a grande maioria das coisas que faço gosto imenso. E se calhar é justamente porque tenho frações de tempo aqui e ali. Portanto, a mim tenho a felicidade hoje em dia, mas lá está, é conquistado. É conquistado. Porque se eu tivesse feito os mínimos olímpicos, nem pensar. Foi à custa de muita ética de trabalho, muito foco, enfim, e eu penso é que esses princípios, essa paciência, essa resiliência ajudou. E tu achas que a formação também tem um peso
No meu caso, sim. Incrível nisso, Eu acho nessas que também, conquistas. é assim, não há receitas universais. Eu acho que no meu caso, sim. No meu caso, sim, eu às vezes digo, a minha maior, eu não digo infelicidade, mas se calhar o meu maior handicap foi ter sido, a determinada altura, na faculdade, muito boa aluna. Porque eu sou uma pessoa viva e criativa e empreendedora e essa faceta ficou mais amarfanhada porque a parte académica assumiu uma certa relevância. Hoje em dia, pronto, está ali num diálogo muito... Eu sempre Mais tive um pé na equilibrado agora, prática. sim. Não, eu sempre tive um pé na prática. O meu primeiro trabalho foi em África, como consultora do 4º ano da faculdade. Portanto, eu comecei na prática antes de começar na academia e nunca parei. Ou seja, estive sempre um pé de cada lado. Isso não me menoriza. Pese embora algumas pessoas pronto, que estão só de um lado não estão de acordo, mas não me menoriza de um lado nem do outro, acho eu. Eu vivo muito bem com isso. E não seria, se calhar, não teria a mesma capacidade de um lado se não tivesse o outro para me suportar e vice-versa. Agora, eu acho que a formação, no meu caso, foi muito importante, porque há determinadas coisas que exigem certo tipo de formação. Por exemplo, fundar uma agência para o investimento é algo que exige skills muito próprios. Qualquer um acha que consegue, e nós vemos imensos exemplos disso, mas depois vê-se como eles atuam. E depois, quando eu fui para o governo, na altura, brincavam comigo e dizer então, mas não vem nada para Lisboa, diziam lá os políticos, alguns que vieram ser meus colegas depois. Então, e tu não deixas nenhum investimento, porque na altura o Porto passou a Lisboa à frente, apesar de Lisboa ter mais massa. Isso para mim não me interessa nada, porque eu adoro Lisboa e sou totalmente avessa a atavismos. Sou muito feliz de estar aqui, mas de facto sou avessa a todas essas coisas atávicas. Sim. Embora acho que é importante nós termos todas as nossas características e tudo mais. Mas lá está, a formação foi importante. Porque, lá está, eu vou ao investidor e eu sei o tipo de Excel que ele usa, que tipo de variáveis tem, e eu dou-lhe as soluções. E uma vez apanhou-me na América Latina, era para uma decisão, e eu lembro, isto também não é de um momento para o outro, mas o hino é ali naquele momento, porque às vezes, por exemplo, houve uma empresa que tinha 98 cidades e depois não ficou no Porto, não havia escritórios. Ficou em Matosinhos, mas muito bem, que eu disse logo, vão aqui para uma das cidades onde arranjarem mais perto, melhor. Pronto. 98 cidades. E o Porto não estava na shortlist. Mas se eu for para lá com aquele estilo de e tal, eu é que sei e tal... peito cheio e tal, e dizer umas banalidades. Eles não querem saber, eles sabem muito, eles sabem o que querem, fazem as contas todas deles, sabem o que é que estão atrás, e é preciso perceber o que é que eles estão atrás. E demora anos a trabalhar. Esses grandes investimentos que vieram para o Porto, pronto, e para o grande Porto, Natixis, Euronext Technology, Vestas, 2 a 3 anos em média, e há alguns que são mais, que eu conheço, e muitos outros, no tempo da antiga API, que eu também ajudei. Pronto, tudo isto é um trabalho de equipa enorme, é um trabalho de equipa a vários níveis. De análise, mas, por exemplo, exatamente, muito analítico, o que está por trás. Agora, depois, a forma como apresentamos, depois, mas já me aconteceu aquela coisa de estar a distância e estar um consultor que foi o único que me perguntou por uma determinada coisa, que as pessoas às vezes têm uma visão empolada do que certas variáveis representam. Como, por exemplo, uma grande multinacional, o tema dos impostos. O tema dos impostos é um tema sinalizador. Mas eles têm a estrutura tão bem montada que se Portugal tem mais 1 ou 2%, não é por aí. Se eles vêm atrás de talento, não é essa a variável. Sim. Nós temos que saber quais são as variáveis de decisão, faço-me entender. Portanto, desse ponto de vista, a formação que eu tenho específica em investimento estrangeiro, poucas pessoas têm, é absolutamente determinante desse ponto de vista. E foi graças a essa área que eu me consolidei. E depois também aliada à inovação. E, portanto, desse ponto de vista, porque uma pessoa estar numa mesa, ou num board meeting, ou numa coisa, ou estar numa conferência e dizer assim, bem, eu fazer uma intervenção e ter acertado ali na mousse, porque é muito trabalho, não é gênio, é Sim. trabalho, é esforço, é aprender, é falhar, é ensaio e erro. Ou seja, isso traz alguma coisa, 30 anos disto, não é? E, portanto, isto para dizer o quê? Sim, a formação, no meu caso, foi determinante. Haverá pessoas que fazem coisas para as quais, se calhar, não é tão determinante. Mas eu também me formei muito na escola da vida.
Sim, a tua experiência já tem quase o mesmo peso. Mas agora mudando um bocadinho de assunto, eu sei que já não é nenhuma das funções é executiva, mas já geriste muitas pessoas, já lidaste com muitas pessoas. Quando tu olhas para alguém numa estrutura, pronto, numa empresa, mais propriamente, como é que tu identificas aquela pessoa tem potencial, aquela pessoa pode vir a ser fora de série? Que características? Há assim, tu identificas coisas ou depende muito dos projetos, depende de Eu muitas acho que coisas. todos nós, à nossa maneira, lemos as pessoas, não é? Podemos acertar mais ou menos, mas há coisas que para mim me fascinam. A paixão, o drive. Imaginem, se me aparecer um miúdo ou um profissional, veio com 20 valores, ou que veio ali com as listinhas e acabaste tudo e mais uma coisa. A paixão, o drive, o querer aprender, o estar disponível a arriscar. Pronto, claro, depende da função. Há funções Sim. que exigem características mais hard que outras, depende muito das funções e, portanto, não dou uma receita. Mas há características que eu acho que, de uma forma transversal, me chamam a atenção. Paixão, drive e a capacidade de esforço de ver esta pessoa. Pode não saber nada disto, mas vai-me agarrar aqui este projeto com paixão e vai-me entregar e não me vai deixar ficar mal. Portanto, para mim, o tema até das características de caráter é mais importante do que a formação técnica. Para mim não vale nada um bom técnico que seja uma pessoa desleal, que não entregue, que não tenha brio nenhum. Aí não me interessa esse tipo de pessoas. Portanto, se pudermos escolher, Sim. como tu dizes, não é? Partindo do princípio que eu tinha ali uma pool, uma piscina. Bom, aí, de facto, a paixão e o drive e sentir que é uma boa pessoa, que é uma pessoa com princípios, que what you get is what you see. Não me importa nada que seja uma pessoa um bocado bruta e assertiva e tal. Assertiva eu acho que é uma qualidade. Transparência, até às vezes pode ser uma pessoa realmente brusca, mas eu com isso posso muito bem. Ou seja, prefiro uma pessoa que seja brusca e que me diga o que eu não quero, porque eu também com isso posso ir bem, mas que me diga certas coisas que eu até às vezes uma pessoa pode ficar assim, realmente. Mas e são essas pessoas que às vezes nos fazem dar ali um salto. Sim. E pessoas às vezes muito menos experientes. Eu disse, realmente, esta característica que eu tenho, como é que eu fui dizer? Isto realmente tem aqui margem para melhorar. Mas às vezes uma pessoa fica assim. Mas eu gosto imenso de pessoas que sejam corajosas. Prefiro uma pessoa que me diga que não, mas que me saiba dizer, olha, mas deve ser, sugiro desta forma. Ou se for uma pessoa que vier assim com certa forma de estar, que eu também digo, olha, está muito bem o que disseste, mas não deves dizer dessa forma. E recomendo vivamente que mudes um pouco também a forma, porque também, lá está, é uma recomendação para o futuro. Agora, assim, eu acho que é isso mesmo, é paixão, é o drive, é ser boa pessoa e, claro, depois ter aqueles requisitos necessários para a área em causa. Para conseguir evoluir. Claro. Se pudesse escolher qualquer pessoa no mundo para trabalhar contigo? Isso é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Conhecido ou não? Terias assim, eu trazia logo não sei quem. Não, há pessoas que eu admiro profundamente e, claro, vou excluir desde logo toda a minha família e melhores amigos para ninguém ficar ofendido. Para não ver crise. Exatamente, seria certamente alguém da minha família, dos meus melhores amigos, mas como me obrigaste a excluir esse? Não sei, há pessoas geniais e, por exemplo, há o Francisco Veloso, o Dino do Enseada, uma pessoa assim, absolutamente fora de série, que eu me estou a lembrar assim do círculo de pessoas que eu conheço com uma inteligência. Mas conheces muitas? Sim, mas felizmente vou conhecendo algumas pessoas. Agora é assim, por exemplo, conheço várias que estão em empresas onde eu colaboro, mas não quero identificar. Eu sei exatamente quem diria desta ou daquela, 2 ou 3 pessoas, mas não me convém. Sim, de todo, não vamos arranjar esses problemas. A nível de histórias, porque tu terás muitas histórias caricatas nas empresas por onde já passaste e pelos meios onde passaste, muitas não podes partilhar, não é? Há alguma que se possa partilhar assim numa história caricata? Olha, uma vez, logo no início da minha incipiente carreira profissional como consultora em África, lá num projeto de internacionalização de PMEs, financiado pelo Banco Europeu de Investimento, lá fui eu de malas e bagagens para a Costa do Marfim. Já tinha trabalhado aqui, era para 7 países ali à volta, já tinha trabalhado aqui bastante tempo na preparação e tal, e cheguei lá depois para o trabalho na prática mais de terreno. Então aparece-me lá um empresário
e tal, e eu lá no banco de trás do carro, e põe-me a mão na perna. Ai, E eu, oh, Ana. ele, assim, estás-me a perguntar isso e eu, assim, foi o que me ocorreu agora. É uma coisa assim caricata. De gerir, Depois, sim. Claro, é que é caricato, o que é que eu faço? Vou aqui destruir o projeto todo, mas também não posso. Olha, mas correu bem. E dei assim um safanão com a perna para o lado. Olha, mostrei Sim. assim uma Sozinha, certa não é? tenacidade. Sozinha com o motorista lá que não é. Que era de lá, Olha, sim. enfim, essa situação... Não perdeste o projeto? Essa viagem foi incrível e não estou a dizer isto por etnocentrismo, nada, nem pouco mais ou menos. Mas tive uma situação, foi a única vez que me aconteceu uma coisa assim tão difícil de gerir naquele momento. Mas depois, lembro-me, nessa mesma viagem, já que estamos embalados, nessa mesma viagem fui lá falar com o ministro do Comércio desse país em causa e chegou lá, não se vê viva alma no Ministério. Lá descobri, não consigo perguntar a ninguém, andei de andar em andar, de porta em porta, lá descobri onde estava domiciliada a pessoa, só que não estava lá. São as diferenças culturais. Estavam as funcionárias todas deitadas no chão a dormir. E eu fiquei lá, sentada... À espera do repouso. Pai, 2 horas, com umas senhoras... muito descansadas. Depois percebi, claro, que elas não têm como chegar a casa e não têm como almoçar num restaurante. É que temos que perceber esses enquadramentos. Sim. Mas eu com 22 anitos, no 4º ano da faculdade, eu com 22 anos, olhar para eu miúda, olhar para aquelas venerandas senhoras todas deitadas no chão. E eu, assim, tipo, no Tsukiji Fish Market no Japão, assim, tipo os atuns ali, todas deitadinhas. Esperei pacientemente, com uma vontade de me rir, porque ainda era muito miúda. Sim. Eu não acredito que isto me esteja a acontecer. Estive lá, assim, umas boas horas. Mas conseguiste o projeto? Foi para a frente? Não, o projeto, fiz o que tinha a fazer, não era fácil, porque... pôr lá as mercadorias num caminhão, a pessoa que vai a conduzir o caminhão, o único incentivo que tem é para roubar o caminhão, exato, porque ganha mais do que... Ou seja, tornou muito... É o que eu digo, aprendi mais em 2 anos do que em 20, se calhar, noutros contextos mais fáceis. Mas faz parte. Gostei imenso. Eu digo caricato porque lá está, são vivências totalmente diferentes. Sim. Aqui em Portugal é tudo mais boring. Pois, estou a brincar. Não, estou a brincar. Não, eu às vezes digo isto, disse na brincadeira. É um boring agradável, não é? Não, disse na brincadeira. Porque... Não, para alguém que tem paixão pelo internacional é normal. Não, mas há muitos desafios, não é? E não vamos falar de outras coisas muito próximas. Diz-me uma coisa, Ana, o que é que tu gostas de fazer quando não estás a trabalhar? Gosto imenso de viajar, tenho pena. Isso é um desafio que eu me ponho a mim própria. Como é que eu vou arranjar mais tempo para viajar? Agora que os miúdos estão maiores, não é? Pois. Adoro viajar e gosto muito de viajar com a família também. E uma coisa que eu gostaria era de voltar a viajar sozinha. Que é diferente, completamente diferente, não é? Olha, ultimamente fiquei mais consciente, tenho que cuidar mais de mim. Por exemplo, uma coisa que eu gosto de fazer desporto, de cuidar mais de mim em geral. Também é algo que acho que cada vez... vez... na agenda, sim. E falhei muito no passado a este nível. Houve momentos que nem me lembrava, não é? Gosto de estar com a família, com os amigos. Tu gostas de ler romances sair... ou outras coisas sem ser claro, gosto. The Economist? Ai, sim, não, eu sou muito eclética, eu gosto... Eu tudo, desde ficção científica até... Não, gosto muito de romances históricos, de biografias, gosto de literatura, sei lá, Calvino, Javier Marias, agora morreu Vargas Llosa, que eu acho também é delicioso. Gostas de música? Gosto de música, sou uma pessoa bastante eclética, vou desde clássica até heavy metal. Ou seja... Heavy metal não te consigo imaginar. Não, eu adoro, e aquelas baladas de hard rock, aquelas coisas da nossa adolescência, adoro. Não, é como... É conforme o momento, não é? É como a forma de vestir. Com quem se está, é isso. Eu não sou uma pessoa, acho que sou diferentes... Tenho diferentes características conforme... Ou seja, há ali uma estrutura, um esqueleto, aí sim, que é inabalável, que é o tal sistema de princípios, de valores, a importância da família, a ética de trabalho, etc., que são princípios para mim basilares. A lealdade para com as pessoas, enfim, sei lá, ser uma pessoa positiva, olhar para o lado da solução, isso sim, para mim é estruturante.
assim como certa impaciência, chata, militante, com uma série de coisas. Tirando o tema político e tal, eu sou militante numa série de coisas. Agora, militante nos propósitos. Agora, depois a carapaça vai mudando, Sim. o que ouvimos, o que lemos. Eu não te cheguei a perguntar, e nós estamos numa agência, é a minha agência, e nós temos uma parte até importante da agência que é sobre branding pessoal, fazemos muito esse tipo de trabalho. A exposição pública, tu tiveste algum cuidado especial em gerir a tua exposição pública? Ainda tens? Como é que tu fazes isso? É uma coisa que te preocupa? Ou já é algo que tu geres? Ou também é uma coisa orgânica e acontece? Eu acho que é um tema muito válido e super importante. Eu, no meu caso, foi tudo muito espontâneo, muito orgânico. Enfim, não foi algo para o qual Tens eu algum tivesse cuidado? apoio. Sim, tento estar apresentável. Às vezes, por exemplo, quando estava no governo, tentava o mais possível estar sempre ali com os holofotes, mas já me aconteceu ver fotografias minhas um bocadinho desgrenhada, mas foram poucas. Porque Mas foi essa a fase da política que tiveste mais cuidado? Sentiste que tinhas de ter mais cuidado? Não necessariamente, mas, por exemplo, do ponto de vista da aparência física, etc., é importante porque fazes 6 discursos ou 7 num dia e estás ali à frente de centenas de pessoas que esperam que tenhas uma certa postura, ou senão as pessoas às vezes não te levam a sério da mesma forma, porque infelizmente as pessoas julgam muito, mas o que disseste naturalmente, e como sabes melhor que eu, vai muito para além do aspecto da pessoa, tem muito, acho que há pessoas que beneficiariam imenso, e se calhar eu também. Nunca tive, mas... De algum assessoramento, não é? De algum assessoramento, porque, enfim, por exemplo, há coisas, sei lá, a nossa postura, eu sou péssima. Às vezes agora melhorei por causa de certos temas de desporto e isso, que nos últimos anos tenho melhorado, por exemplo, a minha postura, essas coisas. É algo que eu sempre achei que era uma coisa muito... Eu via as fotografias e eu sou tão curvada, isto tenho que melhorar isto. Não, mas há uma série de coisas. Mas quanto mais uma pessoa se vê, falar, pior é. Porque... Como falar, portanto, eu acho que me consigo gerir mais ou menos e conseguir de forma orgânica. Mas acho que é um tema importantíssimo. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que esteja no mundo político, mundos de grande exposição, como a política, como as televisões... Media training é o mínimo, não é? Mídia, o tema da... sim, mas eu acho que há muita coisa que tem a ver também com o bom senso, por exemplo, porque aí o media training tem tantas dimensões, não é? Agora, pessoas em grandes empresas também, porque as pessoas são levadas de forma diferente e são respeitadas de forma diferente. Sim. E a sua mensagem pode ser mais ou menos eficaz. Eu acho que é um tema que está cada vez mais na ordem e acho que é um setor importantíssimo. Acho que é muito importante até ter aulas de dicção. Sim. Eu tenho pena de nunca ter não feito... ter tempo para tudo. Não, nunca ter feito isso e na altura em certas coisas até nem tempo nem recursos, porque eu, em alguns desses cargos públicos eu só fui, enfim, usar as minhas poupanças. Certo. Nunca havia budget, não é? Não, a questão era, ou seja... Ou se calhar, lá está, dessas funções, são funções tipicamente muito mal remuneradas, ou seja, ou andamos a pagar isso com o erário público, que é uma coisa que eu também não tenho simpatia muito, mas às vezes até acho que seria positivo para certos responsáveis, porque a determinada altura há toda uma estabilidade, por exemplo, falando do setor político, há toda uma estabilidade que se pode conferir à própria economia nacional, às expectativas da população, e isso move montanhas, isso ajuda ao PIB. Sim. Ou seja, porque se as pessoas perderem a esperança, perderem o respeito por quem as lidera, às vezes por falta de bom senso, por falta de saber estar, mas quem às vezes não tem bom senso, ou alguém de cima manda, ou essa pessoa nunca pedirá ajuda. Sim. Mas eu acho que é super importante e olha, espero que cresças muito essa tua vertente. Acho que sim. Mas não achas que, por exemplo, a faculdade, mesmo um professor, é uma mini figura pública? O meu irmão diz-me sempre isto, que ele dá aulas na faculdade também. Somos um bocadinho figuras públicas e eu acho que isso traz um bocadinho de traquejo. Não achas que isso te trouxe traquejo para falar em público? Sim, para as primeiras experiências? Sim, traz traquejo. Sim, muito. Eu quando fui na parte do governo, eu falava em público, eu cheguei a falar numa coisa no Dubai para 12 mil pessoas. E,
Pronto, e de facto, numa situação dessas, ajuda-te imenso a prática. Ajuda, não é? E faz-te a capacidade de improviso. Já me aconteceu imensas situações. Já me aconteceu a pessoa que estava acima de mim não podia ir e eu de repente tive que saltar para uma audiência para falar de uma coisa que eu não tinha minimamente preparado. Mas felizmente, como era... Q&A. Mas como uma área era, pronto, afim à minha e tal, lá me consegui desenrascar. Já me aconteceu ter situações por vicissitudes, até de viagens, de coisas, de me ter que apresentar numa aula e não ter aula preparada. Já me aconteceu. É uma exceção, mas já me aconteceu. Mas felizmente estão as tais décadas de trabalho atrás e, portanto, eu tento, pronto. Mas não é algo que eu faça sistematicamente, mas às vezes acontece-nos um imponderável, um problema de saúde, uma viagem que se atrasou, as contas não nos saíram da forma que achamos. Agora, eu acho que, por exemplo, mesmo assim, no mundo académico, os professores deviam ter treino e os próprios alunos deviam ter algumas aulas, eu acho. E há faculdades que já o fazem. Há faculdades que sim. E é muito importante. Até o tema das apresentações em público é absolutamente fundamental, porque tanto em qualquer profissão, mas a de professor não é exceção, a de administrador ou gestor não é exceção, e outras político não é exceção. É assim, há pessoas que se adaptam e que estão sempre a melhorar. E há outras que são terríveis, independentemente de estarem lá há 40 anos. Sim. E, portanto, há ali alguns temas. E eu acho que aí a Academia do Futuro vai ter um problema, porque nós já vemos, e em determinados segmentos, por exemplo, formação de executivos, e muito bem, já não estão disponíveis para aquela coisa tipo monólogo, nem pode ser, da mesma forma que às vezes também ser só entertainer, mas às vezes rende mais ser entertainer do que ser propriamente uma pessoa muito rigorosa e muito sólida. Agora, eu acho que o ideal é tentar... equilíbrio. Exato, mas nem todas as pessoas têm características de extroversão, de comunicação, e se calhar poderiam ser ajudadas. Sim. Ana, eu termino sempre este podcast com uma pergunta, que é a mesma. Tu sabes dizer qual foi o melhor elogio que já te fizeram ao longo da tua carreira? Ui! Da carreira? Pronto, sim, na carreira, não a nível pessoal. Seriam todos os que os meus filhos fizerem. São sempre melhores. Com adolescente, não, mas com adolescente e um pré-adolescente são cada vez menos comuns. Exato. Não, estou a brincar. Não, a nível profissional, olha, uma vez... Não sei se é o maior, e também há uns que eu até ruborizava se o dissesse, porque às vezes as pessoas são simpáticas demais, mas há um muito engraçado, que eu lembro-me justamente quando estava no governo. Fui a uma grande conferência que estava lá tudo quanto eram gestores de topo a nível nacional. Fiz lá o meu discurso, preparei-me, e quando o ambiente era de grande nível, ou quando era, por exemplo, o Sr. Presidente da República, quando ia visitar uma empresa, pedia-me sempre para ir com ele. Quando era eu sempre, gostava de ter ali, escrever os discursos, pedia apoio e tal, e tinha pessoas fantásticas que me davam apoio, importante, e algumas vezes eu quase que, pronto, assinava de cruz e lia, mas isto é para dizer qual era o elogio. Mas havia uns que eu envolvia-me bastante e às vezes eu até escrevia da A a Z, quando era sobretudo fim de semana, tentava. Sim. Mas enfim, era um trabalho em geral de equipa, mas uns empenhava mais que outros. E quanto mais eu me empenhava, mais curto saía o discurso. E é mais difícil, como sabes, escrever coisas curtas e concisas e tentar. O que eu tentava era, o que é que eu posso levar a este público tão qualificado? Sabem muito mais do que eu de certos assuntos. Eu tentava, o mais possível, dizer coisas relevantes. Às vezes tirava-me alguma espontaneidade, mas pronto, eu tentava. E o que é que cheguei a essa conferência sobre engenharia, energia, inovação, tecnologias. Cheguei a essa, que eu adoro esses temas. Cheguei a essa conferência e o maior elogio foi vir uma figura pública aí do nosso mundo empresarial, do melhor que há, e dizia-me assim: parabéns! Nunca ouvi um discurso tão curto de um político. Parabéns! Falou tão curto, falou tão pouco. Parabéns, é isso que nós precisamos disso. E com substância, sabia isso. Bem, eu assim, foi isso que tentei. Eu tenho demasiado respeito pelo vosso tempo do que vir para aqui perorar e ouvir-me a mim própria. Não estou para isso. Então as pessoas diziam, mas só vai dizer isso. E tu, consegui, o meu poder de síntese. Não, porque assim, eu tenho respeito pelas pessoas. Sim. Porque eu passei a grande maioria da minha vida, porque isso foram 15 meses da minha vida, os outros 52, não é? Passei do outro lado. Sim. E, portanto, assim, não há nada de mais penoso, ou sobretudo quando se está num jantar. Sim.
ou a pessoa está ali aflita. Não há nada mais penoso que estar ali a ouvir alguém, a ouvir-se a si próprio durante Sim. 1h30, a dizer banalidades e a tentar vender alguma ideologia. Com o devido respeito. Não me peçam isso. E o meu elogio foi esse. Falou tão pouco. Gostei muito, dou-lhes parabéns. Soube colocar-me no papel do outro, sim. E eu achei que sim, que tinha aprendido com o que eu achava que não devia fazer. Pronto. Obrigada, Ana. Gostei muito de ter aqui. Minter Creative. Sounds Mint.